Oi pessoal, hoje eu estou vindo aqui, através desse vídeo, compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor com vocês. E hoje eu quero falar especificamente do nosso chamado para alcançarmos um coração puro. No Sermão do Monte, Jesus vai ensinar dizendo que bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Através desse versículo e de muitas outras passagens, nós vamos compreender que um coração puro é uma condição para vermos e conhecermos o Senhor. Mas nós precisamos entender o porquê. Por que um coração puro é o meio pelo qual Deus quer se revelar a cada um de nós. Na verdade, o coração de Deus é um coração puro. E Ele quer restaurar o nosso coração, tornando o nosso coração semelhante ao dele, para que a partir dessa semelhança a gente veja Ele, a gente contemple o Senhor a partir do nosso íntimo. Salomão, lá em Provérbios, no capítulo 27, vai dizer que, assim como a água reflete a imagem do rosto, o coração reflete a pessoa. Em outras palavras, nós podemos nos conhecer contemplando o nosso coração. Deus quer colocar o coração dele em nós, para que ao contemplarmos esse coração, a gente não veja mais a nós mesmos, mas a gente veja ele. E para entender um pouco mais sobre a necessidade de sermos restaurados no coração, nós precisamos voltar ao princípio. Quando Deus criou o homem, ele o fez à sua imagem e semelhança. Em outras palavras, o homem foi criado exatamente como Deus. Deus criou o homem com o coração dele, com um coração puro e justo. Porém, por causa do pecado, o homem perdeu essa condição de semelhança. O coração do homem deixou de ser um coração semelhante ao coração de Deus e passou a ser um coração inclinado ao mal. E nós já nascemos nessa condição. A nossa natureza é uma natureza inclinada a fazer aquilo que não agrada o Senhor. Alguns vão dizer que por causa do pecado, o jardim do Éden se tornou um lugar inabitável para o homem. Isso é verdade. Mas a pior consequência do pecado foi ter tornado o coração do homem um lugar inabitável para Deus. Nós precisamos olhar para o nosso coração e entendê-lo como um lugar onde o Espírito Santo de Deus quer ter intimidade com o nosso espírito, um lugar onde o Espírito Santo quer habitar e santificar. Só pode santificar um lugar aquele que é santo. E quanto mais a gente tem comunhão com o Espírito, quanto mais a gente tem intimidade com Deus, mais santo o nosso coração vai se tornando, né? A ponto de cada vez mais ser possível nós termos a revelação de Deus a partir desse coração que vai sendo restaurado. No Velho Testamento nós encontramos várias passagens, profecias que revelam essa intenção de Deus de restaurar o nosso coração para que a gente o conheça a partir do nosso interior. Lá no livro de Jeremias, no capítulo 31, Deus vai falar através do profeta que chegaria um dia que ele faria uma nova aliança com o seu povo. Colocaria as suas leis, a sua palavra, a sua vontade no coração de cada um. E ninguém mais diria o seu próximo conhece o Senhor, porque ele já seria conhecido, né? Do maior até o menor. Ele já seria conhecido no coração de cada um. Nós sabemos que essa aliança, essa nova aliança que está sendo profetizada ali, foi feita pelo Pai com cada um de nós, através de Jesus, através da morte e da ressurreição de Jesus. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus, que opera em nós, né? Essa transformação a partir do nosso coração, a ponto de nós termos a sabedoria de Deus em nós, a ponto de nós sermos santificados e a ponto de nós manifestarmos a pessoa de Deus através das nossas atitudes. Mas nós precisamos entender que tudo isso começa no nosso coração. Uma outra profecia que fala sobre esse novo coração está lá no livro de Ezequiel, no capítulo 36, quando o Senhor diz que nos daria um novo coração, não mais um coração de pedra, um coração incrédulo, insubmisso, mas um coração de carne, um coração mole, sensível, um coração quebrantado, um coração restaurável, um coração obediente. E a partir desse coração, né, a gente andaria nos caminhos do Senhor, faria aquilo que é a vontade dele.
Interessante notar que quando Jesus pregava sobre o arrependimento, ele não só anunciava a necessidade do arrependimento, mas ele também mostrava aonde estava o pecado de cada um. Através dos ensinamentos de Jesus, de vários ensinamentos de Jesus, nós temos uma revelação muito clara de que o pecado procede do coração do homem. No Sermão do Monte, Jesus vai dizer o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu, porém, vos digo, se olhares para uma mulher com intenção impura no coração, vocês já cometeram adultério. O que Jesus está ensinando é que o problema não é nós olharmos, mas olharmos com intenção impura no nosso coração. Um outro ensinamento de Jesus que nos ensina a conhecer o nosso coração e identificar a necessidade de sermos restaurados é quando ele diz que do coração do homem procedem os maus pensamentos. Precisamos avaliar o que nós temos pensado, quais são os pensamentos que nós temos abrigado, o que nós temos raciocinado de maneira recorrente. Será que esses pensamentos denunciam que o nosso coração necessita de ser restaurado? Será que nós temos pensado naquilo que é puro, santo, agradável, amável? Será que nós temos pensado nas coisas do alto? Uma outra maneira de nós avaliarmos, né, o estado espiritual do nosso coração, é avaliarmos aquilo que nós temos falado. Jesus vai dizer que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas sim o que sai, porque a boca fala o que está cheio o coração. Será que nós temos sido maledicentes? Será que com os nossos lábios nós temos propagado o pecado de outras pessoas e não os nossos? Então os ensinamentos de Jesus nos ajudam, né, a conhecer o nosso coração através da intenção que nós olhamos, através daquilo que nós falamos, através daquilo que nós pensamos e também através das nossas atitudes, das nossas reações e dos nossos frutos. Lá no capítulo 6 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 43, Jesus nos ensina o seguinte: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. Preste atenção agora nesse versículo. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal. Ou seja, se o nosso coração for um coração ruim, nossos frutos serão ruins. Mas se o nosso coração for um coração puro como o de Deus, do bom tesouro do nosso coração, nós daremos bons frutos. Nossas atitudes, nosso comportamento vai revelar a necessidade do nosso coração de ser restaurado. Uma outra maneira de nós identificarmos a necessidade de cura do nosso coração está naquilo que nós desejamos, naquilo que nós buscamos. Jesus vai nos ensinar dizendo que aonde estiver o nosso tesouro, quando ele fala sobre a ganância, sobre a avareza, ali também estará o nosso coração. Será que nós estamos em busca dos nossos próprios interesses, do nosso egoísmo, ou se nós estamos preocupados, né, com os interesses de Deus? Será que nós temos buscado o reino de Deus em primeiro lugar? Porque aonde estiver o nosso coração, ali também estará o nosso tesouro. O Senhor precisa ser o nosso tesouro, o reino de Deus precisa ser aquilo que nos move, né, durante essa vida terrena. Então são vários ensinamentos de Jesus que nos ensinam a conhecer o nosso próprio coração. Mas nós não podemos nos limitar, né, somente a isso, porque a palavra também diz que o nosso coração ele é enganoso, ou seja, o nosso coração tem o poder de mentir para nós, de nos enganar. Lá no livro de Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, o Senhor diz o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Essa palavra aqui, ela fala de duas coisas.
A primeira é que o nosso coração é enganoso, ou seja, o coração tem o poder de nos enganar. E a segunda coisa é que Deus conhece o nosso coração. E nessa nossa busca por esse coração puro, né, por essa restauração plena do nosso interior, nós precisamos primeiramente confiar em Deus, confiar, né, na revelação que Ele quer nos dar da necessidade de nós sermos restaurados. Observar, sim, o nosso comportamento, o nosso olhar, aquilo que falamos, os nossos pensamentos, mas primeiro, confiar na revelação que o Senhor quer nos dar. Davi foi um homem que buscou esse coração puro. Lá no Salmo 51, ele vai dizer o seguinte na sua oração: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi reconhece no Senhor aquele que tem o poder de criar em nós, né, esse coração semelhante ao dele. Ou seja, vem do Senhor o poder santificador, vem do Espírito de Deus, o poder que transforma, que restaura o nosso coração. Da mesma forma que lá no princípio Deus criou o homem com o coração dele, nos nossos dias, através dessa nossa busca, o Senhor quer criar em nós um coração como o dele. Lá no Salmo 139, né, é um salmo que revela de maneira muito clara essa dependência que Davi tinha, né, para com Deus em relação a essa obra operada pelo próprio Deus. Davi diz lá no Salmo 139, versículo 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós precisamos depender desse nível para com o Senhor em relação a essa obra. Né? Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, sonda o meu coração, me conhece no profundo e me mostra aquilo que não te agrada. Né? Nós não conhecemos muitas vezes a nós mesmos. O Senhor, ele nos conhece de maneira muito profunda. Salomão vai dizer lá no livro de Provérbios, no capítulo 15, que Deus conhece o abismo e as profundezas da terra, quanto mais o coração do homem. Tem um outro provérbio que diz que o coração do homem está descoberto para com o Senhor. Ou seja, o Senhor, ele tem a revelação clara e ele quer nos trazer essa revelação da nossa necessidade de nós sermos restaurados. Que o nosso coração esteja no Senhor, esteja nessa busca, porque esse é o propósito de Deus, santificação do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. Mas nós precisamos entender que tudo começa no nosso coração. A partir da obra que o Espírito quer operar, o Senhor quer que seja manifesta a revelação da pessoa dele primeiro a nós e também às pessoas que nos cercam. Que possamos atender a esse chamado de buscar esse coração e assim nos tornarmos uma fonte que jorra para a vida eterna. Que o Senhor te abençoe e até a próxima.